Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, o único. 5. A santidade de Deus. 2. Em relação à santidade de Deus, mesmo que possa ser um tópico familiar, na discussão ele pode se tornar um tanto abstrato para algumas pessoas e o conteúdo pode ser um tanto profundo. Isso é assim porque, no passado, as pessoas raramente lidaram com um aspecto prático desse tópico. Porém, não se preocupem. Nós o abordaremos com vagar e ajudaremos vocês a entender o que é a santidade de Deus. Digamos o seguinte em primeiro lugar. Se vocês quiserem conhecer alguém, apenas olhem para o que ele ou ela faz e para os resultados de suas ações, e vocês serão capazes de ver a substância da pessoa. Comuniquemo-nos sobre a santidade de Deus, primeiramente a partir dessa perspectiva. Em outras palavras, a substância de Satanás é maligna, e assim, as ações de Satanás para com o homem têm sido para corrompê-lo sem cessar. Satanás é maligno, e assim, as pessoas que ele corrompeu certamente são malignas. Certo? Será que alguém diria, Satanás é maligno, mas talvez alguém que ele corrompeu seja santo? Que piada, certo? Isso seria possível? Não. Assim, não pense sobre isso dessa maneira. Conversemos sobre isso a partir do seguinte aspecto. Satanás é maligno. Há um lado essencial e prático nisso, e isso não é apenas conversa fiada. Não estamos tentando difamar Satanás. Estamos apenas comunicando sobre a verdade e a realidade. Isso pode machucar algumas pessoas ou certo segmento de pessoas, mas não há intenção maliciosa aqui. Talvez vocês ouçam isso hoje e se sintam um tanto desconfortáveis, mas algum dia em breve, quando forem capazes de reconhecer isso, vocês desprezarão a si mesmos e sentirão que o que conversamos hoje é muito útil para vocês e muito valioso. A substância de Satanás é maligna, e assim, os resultados das ações de Satanás são inevitavelmente malignos, ou, no mínimo, estão conectados com sua maldade. Podemos dizer isso? Sim. Assim, como Satanás procederá para corromper o homem? Primeiro, devemos dar uma olhada em particular no mal forjado por Satanás no mundo e em meio à humanidade, o mal que é visível, que as pessoas podem sentir. Vocês já haviam pensado nisso antes? Vocês podem não ter pensado muito nisso. Portanto, deixem-me levantar diversos pontos principais. Todo mundo conhece a teoria da evolução que Satanás propõe, certo? Essa não é uma área do conhecimento estudada pelo homem? Sim. Assim, Satanás primeiro usa o conhecimento para corromper o homem e lhe ensina o conhecimento com seus próprios métodos. Então, ele usa a ciência para corrompê-lo, despertando seu interesse pelo conhecimento, pela ciência e pelas coisas misteriosas ou por coisas que as pessoas desejam explorar. As coisas que Satanás usa a seguir para corromper o homem são a cultura tradicional e a superstição, e, em seguimento a isso, ele utiliza as tendências sociais. São tudo coisas com que as pessoas entram em contato em sua vida cotidiana e todas elas estão conectadas com coisas próximas às pessoas, com o que elas veem, ouvem, tocam e com o que elas experimentam. Pode-se dizer que elas rodeiam cada qual, elas são inescapáveis e inextricáveis. A humanidade não tem como evitar ser influenciada, infectada, controlada e amarrada por essas coisas. Ela é impotente para afastá-las. 1.
Como Satanás usa o conhecimento para corromper o homem. Primeiro, vamos falar sobre o conhecimento. Todos não consideram o conhecimento uma coisa positiva? Ou, no mínimo, as pessoas pensam que a conotação da palavra conhecimento é mais positiva do que negativa. Então, por que estamos dizendo aqui que Satanás usa o conhecimento para corromper o homem? A teoria da evolução não é um aspecto do conhecimento? As leis científicas de Newton não fazem parte do conhecimento? A atração gravitacional da Terra faz parte do conhecimento, certo? Sim. Então, por que o conhecimento está listado no conteúdo que Satanás usa para corromper a humanidade? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O conhecimento tem algum fiapo de verdade em si? Não. Então, qual é a substância do conhecimento? Ele se volta contra a verdade. Sobre que base é apreendido o conhecimento que o homem estuda? É baseado na teoria da evolução? O conhecimento que o homem explorou, o resumo dele, não é baseado no ateísmo? Sim. Algo desse conhecimento tem conexão com Deus? Ele está conectado com adorar a Deus? Ele está conectado com a verdade? Não. Então, como Satanás usa o conhecimento para corromper o homem? Eu acabei de dizer que nada desse conhecimento está conectado com adorar a Deus ou com a verdade. Algumas pessoas pensam assim sobre isso. Pode não ter nada a ver com a verdade, mas não corrompe as pessoas. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Você foi ensinado pelo conhecimento que a felicidade das pessoas dependeu do que elas criaram com as próprias mãos? O conhecimento alguma vez ensinou para você que o destino do homem esteve em suas mãos? Sim. Que tipo de conversa é essa? É um absurdo. Exato, é um absurdo. É complicado discutir o conhecimento. Você pode afirmar simplesmente que um campo do conhecimento nada mais é que conhecimento. É um campo do conhecimento que é aprendido sobre a base da não adoração a Deus e da falta de entendimento de que Deus criou todas as coisas. Quando estudam esse tipo de conhecimento, as pessoas não veem Deus como tendo domínio sobre todas as coisas. Elas não veem Deus como encarregado de gerenciar todas as coisas. Em vez disso, tudo o que elas fazem é pesquisar e explorar sem cessar essa área do conhecimento e buscar respostas baseadas no conhecimento. No entanto, se as pessoas não creem em Deus e, em vez disso, somente buscam a pesquisa, elas jamais encontrarão as verdadeiras respostas. Certo? O conhecimento apenas lhe dá um meio de subsistência. Ele apenas lhe dá um emprego. Ele apenas provê renda para que você não passe fome, mas jamais fará você adorar a Deus e jamais manterá você longe do mal. Quanto mais você estudar o conhecimento, tanto mais você desejará se rebelar contra Deus, pesquisar Deus, tentar Deus e opor-se a Deus. E agora, o que vemos o conhecimento ensinando às pessoas? É tudo filosofia de Satanás. As filosofias e regras de sobrevivência de Satanás encontradas nos homens corruptos têm alguma conexão com a verdade? Não. Elas não têm nada a ver com a verdade e, de fato, são o oposto da verdade. As pessoas com frequência dizem: vida é movimento. Que tipo de conversa é essa? Absurdo. As pessoas também dizem: o homem é ferro, o arroz é aço, o homem sente fome se pular uma refeição. O que é isso? É uma falácia ainda pior e é repugnante ouvir isso. Assim,
O conhecimento é algo que talvez todos conheçam. No assim chamado conhecimento do homem, Satanás embutiu bastante de sua filosofia de vida e do seu pensamento. E ao fazer isso, Satanás permite que o homem adote seu pensamento, sua filosofia e seu ponto de vista, de modo que o homem possa negar a existência de Deus, negar o domínio de Deus sobre todas as coisas e o domínio sobre o destino do homem. Assim, à medida que os estudos do homem progridem, ele sente que a existência de Deus se torna vaga quando ele ganha mais conhecimento, e o homem pode até sentir que Deus não existe. Como Satanás adicionou pontos de vista, noções e pensamentos na mente do homem, o homem não foi corrompido por isso quando Satanás pôs esses pensamentos na sua mente? Sim. No que o homem baseia a sua vida agora? Ele realmente depende desse conhecimento? Não. O homem está baseando sua vida nos pensamentos, nas visões e filosofias de Satanás que estão ocultas nesse conhecimento. É aí que temos o núcleo da corrupção do homem por Satanás. Essa é a meta de Satanás e seu método para corromper o homem. Falaremos, em primeiro lugar, do aspecto mais superficial desse tópico. A gramática e as palavras nas lições de linguagem são capazes de corromper as pessoas? Palavras podem corromper as pessoas? Não. Palavras não corrompem pessoas. Elas são uma ferramenta que permite às pessoas falarem e uma ferramenta com a qual as pessoas se comunicam com Deus. Ademais, linguagem e palavras são o modo como Deus se comunica com as pessoas agora. Elas são ferramentas, elas são uma necessidade. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é conhecimento, certo? 2 multiplicado por 2 é igual a 4. Isso é conhecimento, certo? Porém, isso pode corromper você? Isso é senso comum e uma regra, de modo que não pode corromper as pessoas. Então, que conhecimento corrompe as pessoas? É o conhecimento em que estão mesclados os pontos de vista e pensamentos de Satanás. Satanás procura incutir esses pontos de vista e esses pensamentos na humanidade por meio do conhecimento. Por exemplo, em um ensaio, há alguma coisa errada com as palavras escritas? Não. Onde está o problema? Os pontos de vista e a intenção do autor quando escreveu o ensaio, bem como o conteúdo dos seus pensamentos, essas são coisas espirituais, são capazes de corromper as pessoas. Por exemplo, se você estivesse assistindo um show na televisão, que tipo de coisas nesse show poderiam mudar sua visão? Aquilo que os artistas disseram, as palavras em si, seriam capazes de corromper as pessoas? Não. Que tipo de coisas corromperiam as pessoas? Os pensamentos centrais e o conteúdo do show que representam as opiniões do diretor e a informação transportada por essas opiniões poderiam agitar o coração e a mente das pessoas. Isso está correto? Sim. Vocês sabem a que me refiro em minha discussão do uso que Satanás faz do conhecimento para corromper as pessoas? Sim, sabemos. Vocês não entenderão mal, certo? Assim, quando você voltar a ler uma novela ou um ensaio, você poderá avaliar se os pensamentos expressos no ensaio corrompem a humanidade ou contribuem com a humanidade. Podemos fazer um pouco disso. Isso é algo que precisa ser estudado e experimentado em ritmo lento. Não é algo que possa ser facilmente entendido de imediato. Por exemplo, quando se pesquisa ou estuda uma área do conhecimento, alguns aspectos positivos desse conhecimento podem ajudar você a entender algo do senso comum sobre aquele campo e o que as pessoas deveriam evitar. Tome-se como exemplo a eletricidade.
Este é um campo do conhecimento, certo? Você seria ignorante se não soubesse que a eletricidade pode dar choque nas pessoas, certo? Porém, uma vez que você entende essa área do conhecimento, você não deixaria de ter cuidado quanto a tocar algo elétrico, e você saberia como usar a eletricidade. Ambas as coisas são positivas. Vocês têm clareza de que estamos discutindo a respeito de como o conhecimento corrompe as pessoas? Sim, temos. Se vocês entendem, não continuaremos a falar sobre isso porque há muitos tipos de conhecimento estudados no mundo e vocês devem tomar seu tempo para diferenciá-los por vocês mesmos. 2. Como Satanás usa a ciência para corromper o homem. O que é ciência? A ciência não é algo que goza de grande prestígio e é considerada profunda na mente de quase todos? Sim, ela é. Quando a ciência é mencionada, as pessoas não sentem que isso é algo que gente normal não consegue captar. Isso é um tópico que só pesquisadores, científicos ou especialistas podem mencionar. Isso não tem conexão conosco, com gente normal. Ainda assim, há alguma conexão? Sim. Como Satanás usa a ciência para corromper as pessoas? Não falaremos de outras coisas, mas só daquelas que as pessoas encontram com frequência em sua própria vida. Vocês ouviram falar dos genes? Esse termo é familiar para todos vocês, certo? Os genes foram descobertos pela ciência? Sim. O que exatamente os genes significam para as pessoas? Eles não fazem as pessoas sentir que o corpo é uma coisa misteriosa? Quando as pessoas forem introduzidas a esse tópico, não haverá pessoas, especialmente as curiosas, que vão querer saber mais ou vão querer mais detalhes? Essas pessoas curiosas concentrarão sua energia nesse tema e, quando não estiverem ocupadas, procurarão informação em livros e na internet para aprender mais detalhes sobre ele. O que é ciência? Falando claramente, a ciência consiste nos pensamentos e nas teorias das coisas sobre as quais o homem é curioso. Coisas que são desconhecidas e que não lhe foram ditas por Deus. A ciência consiste nos pensamentos e nas teorias dos mistérios que o homem quer explorar. Qual é o escopo da ciência? Pode-se dizer que ela engloba todas as coisas, mas como o homem faz o trabalho da ciência? É através da pesquisa? Ela envolve pesquisar os detalhes e as leis dessas coisas, e então expor teorias duvidosas a respeito das quais todos pensam. Esses cientistas são realmente sensacionais. Eles sabem tanta coisa e têm tanto conhecimento para entender essas coisas. Eles têm tanta admiração por aquelas pessoas, certo? As pessoas que pesquisam a ciência, que tipo de visões elas sustentam? Elas não querem pesquisar o universo, pesquisar as coisas misteriosas em sua área de interesse? Sim. Qual é o resultado final disso? Algumas ciências têm pessoas tirando suas conclusões por conjecturas. Outras têm pessoas que se baseiam na experiência humana para tirar suas conclusões. E ainda outro campo científico terá pessoas chegando às suas conclusões baseadas na experiência ou em observações históricas e de pano de fundo. Isso está certo? Sim. Então, o que a ciência faz pelas pessoas? O que a ciência faz é que ela apenas permite às pessoas ver os objetos do mundo físico e meramente satisfaz a curiosidade do homem. Ela não permite ao homem ver as leis pelas quais Deus tem domínio sobre todas as coisas. O homem parece encontrar respostas a partir da ciência, mas essas respostas são enigmáticas e trazem satisfação apenas temporária, uma satisfação que só serve para confinar o coração do homem no mundo físico.
O homem sente que já obteve as respostas a partir da ciência, de modo que, para qualquer questão que surge, ele tenta prová-la ou aceitá-la com base em suas visões científicas. O coração do homem se torna possuído pela ciência e seduzido por ela, a ponto de o homem não mais ter a condição mental de conhecer a Deus, adorar a Deus e crer que todas as coisas provêm de Deus e que o homem deveria olhar para ele para obter respostas. Isso não é verdade? Quanto mais uma pessoa crê na ciência, tanto mais absurda ela se torna, crendo que tudo tem uma solução científica, que a pesquisa pode resolver qualquer coisa. Ela não busca a Deus e não crê que Ele existe. Até algumas pessoas que seguiram a Deus por muitos anos vão pesquisar bactérias por capricho ou buscar alguma informação para responder uma questão. Tal pessoa não olha para as questões da perspectiva da verdade e, na maioria dos casos, quer se basear em visões científicas, conhecimento científico ou respostas científicas para resolver os problemas. Porém, ela não depende de Deus nem busca a Deus. Pessoas como essa têm Deus em seu coração? Não. Há até algumas pessoas que querem pesquisar Deus do mesmo modo como estudam a ciência. Por exemplo, muitos especialistas religiosos foram até o lugar onde a arca se deteve depois do dilúvio. Eles viram a arca, mas na aparência da arca não viram a existência de Deus. Eles só creem nas narrativas e na história, e esse é o resultado de sua pesquisa científica e do estudo do mundo físico. Se você pesquisar coisas materiais, seja na microbiologia, na astronomia ou na geografia, você jamais encontrará um resultado que diga que Deus existe ou que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Isso está certo? Sim. Então, o que a ciência faz pelo homem? Ela não distancia o homem de Deus? Isso não está permitindo que as pessoas estudem Deus? Isso não deixa as pessoas com mais dúvidas sobre a existência de Deus? Sim. Então, como Satanás quer usar a ciência para corromper o homem? Satanás quer usar conclusões científicas para enganar e atordoar as pessoas e usar as respostas ambíguas para reter o coração das pessoas, de modo que estas não vão querer buscar nem crer na existência de Deus? Sim. Essa é, portanto, a razão pela qual dizemos que se trata de uma das maneiras pelas quais Satanás corrompe as pessoas. 3. Como Satanás usa a cultura tradicional para corromper o homem. Há muitas coisas que são consideradas como parte da cultura tradicional. Sim. O que significa essa cultura tradicional? Ela é repassada desde os ancestrais. Esse é um dos seus aspectos. Desde o início, famílias, grupos étnicos e até a raça humana repassaram seus modos de vida ou costumes, ditos e normas, que ficaram instilados nos pensamentos das pessoas. O que as pessoas fazem com essas coisas? As pessoas as consideram inseparáveis de suas vidas. Elas tomam essas coisas e as encaram como regras e uma vida a ser observadas, e elas nunca querem mudar nem abandonar essas coisas, porque foram repassadas desde os seus ancestrais. Há outros aspectos da cultura tradicional, como aquele que foi repassado desde Confúcio ou Mêncio, ou as coisas ensinadas às pessoas pelo taoísmo chinês e pelo confucionismo, que se tornaram parte de cada pessoa, impregnadas até os ossos. Isso não está certo? Sim. O que está incluído na cultura tradicional? Ela inclui os feriados que as pessoas celebram? Por exemplo, o Festival da Primavera, o Festival das Lanternas, Dia da Limpeza de Túmulos,
o Festival do Barco Dragão, bem como o Festival dos Fantasmas e o Festival do Meio do Outono. Algumas famílias até celebram quando os sêniores atingem uma certa idade, ou quando crianças atingem 1 mês de idade e quando completam 100 dias de vida. Todos esses são feriados tradicionais. O pano de fundo desses feriados não consiste de cultura tradicional. Qual é o núcleo da cultura tradicional? Ele tem alguma coisa a ver com adorar a Deus? Ele tem alguma coisa a ver com dizer para as pessoas praticarem a verdade? Não. Há algum feriado para que as pessoas ofereçam sacrifício a Deus, vão ao altar de Deus e recebam seus ensinamentos? Há algum feriado assim? Não. O que as pessoas fazem em todos esses feriados? Adorar Satanás, comer, beber e atividades de lazer. Nos tempos modernos, eles são vistos como ocasiões para comer, beber e se divertir. Qual é a fonte por trás da cultura tradicional? De onde vem a cultura tradicional? De Satanás. Ela vem de Satanás. No pano de fundo desses feriados tradicionais, Satanás instila coisas no homem. Que coisas são essas? Assegurar que as pessoas se lembrem de seus ancestrais é uma delas? Por exemplo, durante o festival de limpeza de túmulos, as pessoas arrumam as sepulturas e oferecem sacrifícios aos seus ancestrais, de modo que não se esqueçam de seus ancestrais. Ademais, Satanás assegura que as pessoas se lembrem de ser patrióticas, como no Festival do Barco Dragão. E quanto ao Festival do Meio do Outono? Reuniões de família. Qual é o pano de fundo das reuniões de família? Qual é a razão de ser delas? Emoções. Para se comunicar e se conectar emocionalmente. É claro que, quer se esteja celebrando a véspera do Ano Novo Lunar ou o Festival das Lanternas, há muitas maneiras de descrever as razões de fundo. Como quer que se descreva a razão por trás deles, cada um deles é uma maneira de Satanás instilar sua filosofia e seu pensamento nas pessoas, de modo que elas se extraviem de Deus e não saibam que Deus existe e que elas ofereçam sacrifícios aos seus ancestrais ou a Satanás, ou que seja mera desculpa para comer, beber e se divertir por causa dos desejos da carne. Enquanto cada um desses feriados é celebrado, os pensamentos e as opiniões de Satanás são plantados profundamente nas mentes das pessoas e elas nem sabem disso. Quando as pessoas chegam à meia-idade ou ficam mais velhas, esses pensamentos e pontos de vista de Satanás já estão profundamente enraizados em seu coração. Além disso, as pessoas se esforçam ao máximo para transmitir essas ideias, sejam elas corretas ou erradas, para a próxima geração indiscriminadamente, sem ressalva. Isso está certo? Sim. Como a cultura tradicional e esses feriados corrompem as pessoas? Vocês sabem? As pessoas são restringidas e amarradas pelas regras dessas tradições, de tal modo que não têm tempo nem energia para buscar a Deus. Esse é um dos aspectos. Por exemplo, todos celebram durante o Ano Novo Lunar. Se você não fizesse isso, você ficaria triste? Há algum tabu ao qual você se apega? Você não se sentiria assim? Epa, eu não celebrei o Ano Novo. Este dia de Ano Novo Lunar foi horrível. Todo esse ano será ruim? Você não se sentiria pouco à vontade e um tanto temeroso? Há até algumas pessoas que não fizeram sacrifícios aos seus ancestrais por anos e repentinamente têm um sonho em que uma pessoa falecida lhes pede dinheiro. O que elas sentirão no íntimo? Que triste que essa pessoa morta necessita de dinheiro para gastar. Queimarei algumas notas de dinheiro para ela. Se eu não fizer isso, não seria certo.
Nós, pessoas vivas, poderemos passar por alguma dificuldade se eu não queimar algumas notas de dinheiro. Quem poderá dizer quando a tragédia nos atingirá? Elas sempre terão essa pequena nuvem de medo e preocupação em seu coração. Quem lhes dá essa preocupação? Satanás. Satanás atrás. Essa não é uma das maneiras pelas quais Satanás corrompe o homem? Ele usa diferentes meios e desculpas para controlar você, para ameaçar você e prender você, a tal ponto que você cai em uma espécie de torpor, rende-se e se submete a ele. É assim que Satanás corrompe o homem. Muitas vezes, quando as pessoas estão debilitadas ou quando não estão plenamente conscientes da situação, elas podem inadvertidamente fazer algo de modo confuso, isto é, elas inconscientemente caem nas garras de Satanás e podem fazer algo inconscientemente e não sabem o que estão fazendo. Esse é o modo como Satanás corrompe o homem. Há até algumas poucas pessoas agora que relutam em romper com tradições culturais profundamente enraizadas e simplesmente não conseguem abandoná-las. É especialmente quando elas estão debilitadas e passivas que elas desejam celebrar esses tipos de feriados e desejam encontrar-se com Satanás e satisfazer Satanás de novo, por meio do que elas também podem se consolar interiormente. Qual é o pano de fundo dessas tradições culturais? A mão negra de Satanás está puxando as cordas nos bastidores? A natureza maligna de Satanás está manipulando e controlando as coisas? Satanás está controlando todas essas coisas? Sim. Quando as pessoas vivem em uma cultura tradicional e celebram esses tipos de feriados tradicionais, poderíamos dizer que isso é um ambiente em que elas são enganadas e corrompidas por Satanás e, ademais, elas estão felizes por serem corrompidas por Satanás? Sim. Isso é algo que todos vocês reconhecem, algo que vocês conhecem. 4. Como Satanás usa a superstição para corromper o homem. O termo superstição lhes é familiar, certo? Há algumas similaridades coincidentes entre superstição e cultura tradicional, mas não falaremos a respeito delas hoje. Em vez disso, eu discutirei as que mais comumente ocorrem: adivinhação, leitura da sorte, queima de incenso e adoração a Buda. Algumas pessoas praticam a adivinhação, outras adoram o Buda e queimam incenso, enquanto outras têm a sua sorte lida ou têm a sorte lida ao permitir que alguém lhes leia os traços faciais. Quantos de vocês tiveram a leitura de sua sorte ou tiveram uma leitura da face? Isso é algo que interessa a maioria das pessoas, certo? Sim. Por que isso? Que tipo de benefício as pessoas tiram da predição da sorte e da adivinhação? Que tipo de satisfação elas tiram disso? Curiosidade. Só curiosidade? Não pode ser. Qual é o objetivo da adivinhação? Por que ela é feita? Não é para ver o futuro? Algumas pessoas pedem a leitura da face para predizer o futuro. Outras fazem isso para ver se terão boa sorte ou não. Algumas pessoas fazem isso para ver como será seu casamento, e ainda outras o fazem para ver o que a sorte lhes trará o próximo ano. Algumas pessoas pedem a leitura da face para ver como serão suas perspectivas e as de seus filhos e de suas filhas, e ver todos os aspectos dessas coisas. Algumas pessoas de negócio fazem isso para ver quanto dinheiro ganharão, de modo a conseguir alguma orientação sobre o que fazer. É apenas para satisfazer a curiosidade? Não. Quando as pessoas pedem a leitura da face ou fazem esse tipo de coisas, é para seu benefício pessoal futuro, e elas creem que tudo isso está estreitamente conectado com o seu destino.
Alguma dessas coisas é útil? Não. Por que não é útil? Não é uma boa coisa conhecer algo a respeito disso? Isso ajuda você a saber quando um problema poderá atingi-lo, de modo que você poderia evitá-lo se soubesse previamente, certo? Ter a sua sorte predita pode lhe permitir ser guiado em torno dela, de modo que o ano à frente possa ser bom e você possa ficar rico fazendo negócios. Isso não é útil? Não. Se é útil, não tem conexão conosco. Não comunicaremos sobre isso hoje. Nossa discussão não envolve esse conteúdo nem esse tópico. Como Satanás usa a superstição para corromper o homem? O que as pessoas sabem sobre coisas como adivinhação, leitura da face e predição da sorte é para que elas possam saber como será sua sorte no futuro e como será a estrada à frente. Mas, no final, as mãos de quem já estão controlando essas coisas? As mãos de Deus. Elas estão nas mãos de Deus. Ao usar esses métodos, o que Satanás quer que as pessoas saibam? Satanás quer usar a leitura da face e a predição da sorte para dizer às pessoas que ele conhece sua sorte futura. E Satanás quer contar às pessoas que ele conhece essas coisas e tem controle sobre elas. Satanás quer tirar vantagem dessa oportunidade e usar esses métodos para controlar as pessoas, de tal modo que as pessoas tenham fé cega nele e obedeçam a cada palavra sua. Por exemplo, quando você pede a leitura da face, o homem que prediz a sorte fecha seus olhos e conta tudo o que aconteceu com você nas últimas poucas décadas com toda clareza, como você se sentiria interiormente? Você subitamente sentiria isso. Eu realmente admiro esse adivinhador. Ele é tão acurado. Eu nunca falei do meu passado para ninguém antes. Como ele sabe a respeito dele? Não seria tão difícil para Satanás conhecer seu passado, certo? Deus conduziu você até hoje, e Satanás também corrompeu as pessoas o tempo todo e seguiu você. A passagem das décadas para você não é nada para Satanás, e não é difícil para ele saber dessas coisas. Quando você sabe que aquilo que Satanás disse é acurado, você não está entregando seu coração a ele? Seu futuro e sua sorte. Você não está dependendo do seu controle? Em um instante, seu coração sentirá algum respeito ou reverência por ele, e no caso de algumas pessoas, sua alma pode já ter sido arrebatada por ele. E você perguntará imediatamente ao adivinhador: o que devo fazer agora? O que devo evitar no ano que vem? Que coisas não devo fazer? Então ele dirá que você não deve ir lá, que você não deve fazer isso. Não vista roupas de certa cor. Você não deve ir a tais e tais lugares. Você deve fazer mais certas coisas. Você não guardaria imediatamente no coração tudo o que ele diz? Você memorizaria tudo mais rapidamente do que a palavra de Deus. Por que você o memorizaria tão rapidamente? Porque você iria querer confiar em Satanás para ter boa sorte. Não é aí que ele agarra o seu coração? Quando você faz o que ele diz e as palavras dele, portanto, se tornam verdadeiras como predito, você não iria querer voltar logo para ele para descobrir que sorte o próximo ano trará? Sim. Você fará tudo que Satanás lhe disser para fazer e evitará as coisas que ele disser para evitar. Você não está obedecendo a tudo o que ele diz? Rapidamente você será levado para debaixo da sua asa, levado a extraviar-se e será colocado sob seu controle. Isso acontece porque você crê que é verdade o que ele diz e porque você crê que ele conhece sua vida passada, sua vida atual e o que o futuro trará. Esse é o método que Satanás usa para controlar as pessoas. Porém, na realidade, quem realmente está no controle? É o próprio Deus, não Satanás. Satanás está apenas usando seus ardis nesse caso para enganar pessoas ignorantes, enganar as pessoas que veem tão somente o mundo físico a crer e confiar nele. Então, elas cairão nas garras de Satanás e obedecerão a cada palavra dele.
Porém, Satanás alguma vez abranda quando as pessoas querem crer em Deus e segui-lo? Satanás não abranda. Nessa situação, as pessoas realmente estão caindo nas garras de Satanás? Sim. Poderíamos dizer que o comportamento de Satanás nesse tocante é realmente descarado? Sim. Por que diríamos isso? Satanás usa de artimanha. Os ardis de Satanás são fraudulentos e enganadores. Satanás é descarado e ilude as pessoas, fazendo-as pensar que ele controla tudo o que é delas, e engana as pessoas, fazendo-as pensar que ele controla seu destino. Isso faz com que as pessoas ignorantes cheguem a obedecer a ele completamente e as burla com apenas uma sentença ou duas, e, no seu aturdimento, as pessoas se curvam diante dele. Assim, que tipo de métodos Satanás usa? O que ele diz para que você chegue a crer nele? Por exemplo, você pode não ter contado para Satanás quantas pessoas há em sua família, mas ele poderá dizer que há 3 em sua família, incluindo uma filha de 7 anos, bem como as idades de seus pais. Se no começo você tinha suas suspeitas e dúvidas, você não acharia tudo um pouco mais crível depois de ouvir isso? E então, Satanás poderá dizer: o trabalho foi difícil para você hoje. Seus superiores não lhe dão o reconhecimento que você merece e estão sempre operando contra você. Depois de ouvir isso, você pensaria: isso está absolutamente correto. As coisas não têm sido fáceis no trabalho. Assim, você creria ainda mais em Satanás. Então, ele diria alguma outra coisa para enganar você, fazendo você acreditar ainda mais nele. Pouco a pouco, você se acharia incapaz de resistir ou de continuar a suspeitar dele. Satanás meramente usa uns poucos ardis comuns, até pequenos ardis triviais, para hipnotizar você. Quando estiver hipnotizado, você ficará desorientado. Você não saberá mais o que fazer e começará a seguir o que Satanás diz. Esse é o método tão brilhante usado por Satanás para corromper o homem, quando você cai involuntariamente na sua armadilha e é seduzido por ele. Satanás lhe diz algumas poucas coisas que as pessoas imaginam ser coisas boas, e então ele diz para você o que fazer e o que evitar, e assim você involuntariamente começa a descer por essa senda. Uma vez que você desce por essa senda, não haverá nada além de problemas para você. Você pensará constantemente no que Satanás falou e no que ele lhe disse para fazer, e você inadvertidamente será possuído por ele. Por que isso? É porque a humanidade carece da verdade, e assim é incapaz de levantar-se contra a tentação e sedução de Satanás. Confrontada com a maldade de Satanás e seu engano, sua astúcia e malícia, a humanidade é tão ignorante, imatura e fraca, certo? Essa não é uma das maneiras pelas quais Satanás corrompe o homem? Sim. O homem é involuntariamente iludido e enganado, pouco a pouco, pelos vários métodos de Satanás, porque ele carece da capacidade de diferenciar o positivo do negativo. Ele carece dessa estatura e da capacidade de triunfar sobre Satanás.